Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal sobre o sítio. Esse é o nosso segundo vídeo. O primeiro eu expliquei sobre como que as coisas vão ser, o que que a gente pensa fazer, o que que a gente já fez. Para quem ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. Quem já viu ou quem está chegando por esse vídeo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcos, eu trabalho há 20 anos com TI e numa vontade de estar mais perto da natureza, de poder mostrar algumas coisas para minha família, para minha filha, principalmente, sobre a natureza, a gente comprou esse sítio. E hoje a ideia é que eu faça algumas manutenções e consiga marcar também onde vai ser nosso galpão de serviço. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é tapar um buraco que tem aqui mais ou menos. Por causa da água na descida, ela começou a lavar ali muito e começar a criar um buraco. Então vou pegar a terra que a gente utilizou da abertura da entrada para o sítio aqui, vou jogar ali, vou tentar socar um pouco ela, vou tentar sovar ela no chão para ver se melhora essa entrada. Depois eu vou mostrar para vocês também o material que chegou para a gente poder fazer o galpão de serviço, que a ideia hoje é fazer a demarcação, colocar os postes e poder concretar eles, fixar eles e concretar. Ainda vou fazer uma manutenção que é algumas tábuas da nossa cerca. Mostrei para vocês que a nossa cerca é uma cerca de tábuas, ela não é uma cerca de arame. Algumas tábuas elas se soltaram, então eu vou ali e vou pregar elas novamente para fazer essa manutenção, para elas não ficarem frouxas, para elas não acabarem não puxando os palanques ou acabar danificando outras coisas. Mas vão me acompanhando nesse vídeo aqui que eu vou ir mostrando tudo que eu estou fazendo ao longo do dia. Então vamos lá, eu vou começar primeiro tapando o buraco da entrada, como eu havia falado ali. Peguei uma pá aqui, o melhor fosse que eu tivesse uma enxada também para poder tirar um pouco desse mato que criou aqui em cima dessa terra. Mas como eu não trouxe a enxada, eu vou usar só a pá, vou tentar ir separando e pegando um pouco da terra que já está um pouco mais solta ali, ela vai estar acho que bem compactada. E daí eu vou jogar aqui, ó. Reparem que criou uma vala nesse espaço aqui e ela tá ficando bem funda conforme chove. Então a ideia é poder botar um pouco, socar ela e ver se ela segura por mais um tempo. A alternativa correta, a alternativa final não vai ser essa daí é só uma paliativa para que não afunde muito. Mas depois mesmo, acredito que a gente vai ter que colocar um cano para que a água passe por dentro dele. Depois de 1h30 eu finalizei, então coloquei a terra ali, tapei os buracos. Lá no canto eu não tapei porque ali tá descendo tanto da parte de cima, que é inclinado, quanto da parte da rua. Então eu acho que enquanto não colocar o cano não vai ficar bom. Mas aqui eu finalizei, eu soquei a terra para ela ficar compacta ali, toda a entrada de carro. E agora, depois de 1h30 trabalhando no sol e entender o conceito de o sol brilha para todos, eu vou dar uma descansada antes de fazer a próxima tarefa. Eu parei um pouco para descansar, aproveitei para almoçar, trocar a camiseta que estava encharcada. E eu estava pensando muito sobre alguns pontos. O primeiro dele é que eu acho muito legal que as pessoas mais jovens, e eu me enquadro como mais jovem, porque eu me vejo como mais jovens, estejam se interessando pelo campo novamente. Porque eu estava conversando hoje mais cedo com um senhor que ele trabalha com lida de gado há muitos anos, e ele disse que ele já está perdendo a vontade, ele já quer ir desacelerando.
E ele disse que o problema é que as pessoas mais jovens, elas não têm muito interesse. E ele falou que muito do que ele aprendeu ali não foi na escola, foi com a lida mesmo do dia a dia. E ver pessoas mais novas tendo interesse novamente pelo campo é uma forma de entender que talvez não do mesmo jeito que essas pessoas plantavam, cultivavam, mas dá uma certeza de que parte de coisas do campo não vão deixar de existir. Porque até atendendo alguns clientes que são do setor pecuário ou do setor agrícola, a gente vê que a nova geração que está no campo está indo para a cidade. E a gente vê que tem pessoas da cidade querendo voltar para o campo, é muito bacana. Até porque o campo ele te traz uma outra coisa, que é o momento de tu ter um contato com a natureza e tu ensinar que nem tudo que tem na cidade são coisas realmente importantes no dia a dia, principalmente para o filho, ensinar sobre a natureza, ensinar sobre o contato com os bichos, ensinar sobre ver beleza nas coisas naturais e não só em desenhos e coisas assim. E outra coisa que eu estava pensando, porque por mais que quando eu fosse mais jovem eu tivesse contato com o campo, somente agora eu tenho a responsabilidade de manter um sítio. Óbvio, eu não faço sozinho, contrato para fazer outras coisas, mas eu tenho a preocupação em manter. Eu comecei a aprender coisas do campo. E a ideia desse canal é exatamente essa, é eu mostrar o que eu estou aprendendo e pegar dicas com outras pessoas, receber nos comentários o que eu estou fazendo errado, o que eu poderia fazer melhor. E também trazer um pouco de visão do que realmente acontece num sítio, para que pessoas que tenham essa vontade, elas não tomem uma decisão meramente pelo impulso, e elas saibam o que espera elas, para que elas não tenham aquela frustração e tenha aquela máxima que a gente sempre fala, que os sítios são duas alegrias, quando compra e quando vende. Muito é por causa da expectativa que a pessoa tinha quando comprou o sítio. A gente pensou muito antes de ter o sítio, e por isso as nossas expectativas estão se cumprindo. Mas a ideia é mostrar e ir aprendendo durante esse percurso. E algumas coisas eu já pude aprender. Então, o sítio, ele vai ter trabalho sempre. Seja tu fazendo ou não fazendo, deixando, olhando para aquilo e dizendo que não vai fazer agora, vai deixar para depois, sempre vai ter uma coisa para fazer. Seja colocar terra num buraco que abriu por causa da chuva, seja pregar uma cerca que estava solta, seja roçar um campo, seja cuidar de um bicho, cuidar de uma cerca que soltou. E tu tem duas possibilidades. A possibilidade é tu ir dando manutenção, que tu vai fazer isso em pouco tempo, ou razoavelmente em pouco tempo, ou deixar tudo para fazer depois. E se tu deixar para fazer depois, pode ser que tu não consiga mais buscar, ou tu tenha que gastar muito dinheiro para fazer isso. Então, basicamente, um sítio ele exige que pelo menos um dia da semana tu venha ver se tem alguma coisa estragada. Se não tiver, tá tudo bem, mas se tiver, tu tirar um tempo para pregar aquilo ali, para arrumar a coisa que está estragada, para ir dando uma melhoria no sítio, passo a passo. Mas o sítio vai ser uma coisa que ela exige presença, ou exige pelo menos um caseiro, se tu não deseja estar no sítio tão frequente. Então, basicamente, essa cerca aqui, essa madeira que ela soltou ali, e eu vou pregar ela, porque se eu não pregar ela, ela vai começar a trabalhar esse poste, pode ser que ela solte essas outras tábuas aqui, e daí pode ser que isso daqui comece a afrouxar. Então tem outras coisas que eu não dar manutenção ali pode acarretar. Peguei aqui um pacote de prego.
Então, enfim, eu dei mais uma volta, eu achei mais uma tábua solta, já preguei ela, e agora eu vou para a última tarefa do dia, que pelo menos isso eu quero acabar hoje, que é a questão de fazer as medições aonde precisa ser feitos os furos do galpão de serviço que a gente vai ter aqui, poder alinhar, esticar as cordas, de repente marcar e, se der tempo, fazer a furação. Como a gente está com o perfurador a gasolina aqui, talvez ainda dê tempo de fazer isso. Mas a grande vantagem é que, como o sol virou, vai ser a primeira vez no dia que eu vou trabalhar na sombra. Então eu vou fazer primeiro as demarcações, vou pegar algumas estacas, colocar elas, daí fazer as medidas, puxar uma linha e ver se ela está no esquadro, para daí depois fazer a marcação para os furos. Me acompanha aqui e depois eu explico o que eu fiz, como que eu fiz o esquadro. Um pouco de respiro de fundo para a gente poder colocar as pedras, mas não muito. Perfeito, agora eu vou pegar a trena e vou puxar para fazer a marcação do outro lado. Onde eu vou colocar outra estaca, o solo não tá tão mole quanto esse daqui, então eu fui buscar a marreta pra gente ver se a gente resolve. E eu vou tomar uma água. Eu vou fazer a última marcação e vou conferir se o ângulo que eu coloquei está correto. Então, para isso, eu vou trocar essa fita de 8 metros para o outro palanque. Vou medir os 8 metros aqui, daí vou marcar onde que ele está dando e vou ver a diferença dos 4.
parar de gravar um pouco, vou esticar as linhas e daí depois que eu esticar as linhas eu mostro mais de perto como que eu fiz. Aqui eu coloquei as estacas nas pontas, passei a linha entre elas, criando a reta e demarcando a limitação do espaço. Depois eu coloquei estacas no meio onde deveria ser o poste e com isso usei o esquadro para verificar se elas estavam na posição correta, se elas estavam dando esquadro entre a linha lateral e a linha que cruza no meio. E com isso eu consegui garantir que elas estão na posição correta, que elas estão na medida correta para que eu possa marcar para fazer o buraco. E agora com a cavadeira eu chego nas pontas e marco aonde eu quero que sejam os buracos para depois poder fazer com o perfurador a gasolina. Eu estava esquecendo de gravar. Eu já fiz as marcações, trouxe o perfurador para cá e eu comecei o primeiro furo e só depois que eu percebi que eu não estava gravando. Então, o primeiro furo eu já comecei a fazer, eu tive que tirar a estaca de marcação ali, depois que eu já tinha feito a marcação do buraco. Já comecei o primeiro furo e agora vocês acompanhem os outros furos que eu vou fazer. Então, já fiz dos 8 buracos, eu já fiz 5, quer dizer, 4,5. Aqui tem alguns lugares que estão bastante raiz. E agora eu vou deixar a máquina descansar um pouco, porque ela faz muita força aqui por causa das raízes e por causa das pedras. Vocês viram a pedra que eu tirei, uma pedra grande. Eu vou deixar ela descansar um pouco, enquanto isso eu vou usar a cavadeira para tirar a terra que voltou para dentro. Então, chegamos ao final do dia, não dá tempo para mais nada e eu não tenho pique para mais nada. Por mais que tenha sido um dia cansativo, onde eu fiz bastante coisa, tudo que eu tinha me proposto e até um pouco mais, isso, para mim, que trabalho no escritório, sentado e com muito estresse mental e pouco estresse físico, essa parte aqui me ajuda a desopilar e parar de pensar no trabalho e conseguir renovar a cabeça. Então foi muito bom, eu me propus a fazer as manutenções, eu consegui fazer a manutenção tanto da entrada quanto das cercas
eu queria marcar aonde seria os buracos. Eu não tinha certeza se eu ia conseguir fazer os buracos hoje, mas eu consegui fazer. E fica para o próximo dia. Não sei se amanhã eu venho, ainda tem mais um dia do final de semana, ou se fica para a próxima semana. Eu tenho que marcar, ver se a profundidade deles estão certo, colocar a brita no fundo e daí poder colocar os postes e concretar eles. Essa é o próximo objetivo dessa parte do galpão aqui de serviço. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. E muito importante, se alguém aqui no vídeo já vive essa vida de roça, já conhece mais sobre isso, deixa nos comentários o que eu posso fazer para ir facilitando cada vez mais, o que eu posso aprender, ou se tiver alguma dúvida sobre como que eu fiz determinadas coisas aqui no sítio, ou o que a gente está pensando em fazer para o sítio, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Obrigado e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.